Devo me preocupar com o anticristo? As religiões, principalmente pentecostais, fazem do anticristo a bola da vez para aterrorizar verdadeiros cristãos. Esse terror vem do fato de não conhecerem o Evangelho e a segurança eterna, e muito menos as profecias a respeito do final dos tempos. Ficamos tão curiosos em saber quem será o anticristo que nos esquecemos de perguntar quem são os anticristos. O apóstolo João utiliza o termo anticristo em suas epístolas, enquanto outros escritores podem se referir ao mesmo com diferentes designações. Existe uma diferença entre o anticristo, também chamado de homem do pecado e iníquo, e um anticristo. Vou me limitar a falar dos diferentes anticristos que podemos encontrar por aí, já que o anticristo só se manifestará após a saída da terra daquele que o detém, isto é, o Espírito Santo, e com esta a igreja no arrebatamento. João fala de anticristos que tinham saído de entre os cristãos, o que já nos ajuda a identificar como anticristos pessoas que orbitam em torno de doutrinas cristãs, sem contudo professarem as principais, dentre elas a inspiração divina das Escrituras, a divindade em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, a salvação pela graça e fundamentada na obra expiatória de Cristo na cruz, sua divindade, morte, ressurreição e ascensão aos céus, o juízo eterno, etc. Portanto, quando falamos de anticristos, estamos falando de pessoas que podem até se identificarem como cristãos, mas que são, na verdade, inimigas de Cristo. João escreveu: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E Paulo acrescenta: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. De acordo com o mesmo apóstolo João, existe ainda outra característica que define um anticristo. Ele nega a divindade de Cristo. Muito embora o catolicismo romano tenha diversas doutrinas errôneas, apenas esta característica citada por João já elimina de vez as teorias que colocam o Papa como candidato anticristo, já que a doutrina católica confessa que Cristo é Deus feito homem. Pergunta: como que uma pessoa pode ser um anticristo se ela nem conhece o verdadeiro Jesus? Eu acredito que os anticristos são aqueles que conheceram o verdadeiro Jesus e negaram depois. Em questão de pessoas, eu penso assim, mas em questão de organização religiosa, eu acredito que as igrejas falsas, elas sim são anticristo. As pessoas sinceras que estão sendo enganadas precisam conhecer o verdadeiro Jesus, e se os verdadeiros discípulos de Cristo não pregarem a elas, como vão conhecer e ser libertas e herdar a salvação? Não estaria aqui se não tivessem me falado sobre esse Jesus que os evangélicos pregam. Pouquíssimas testemunhas de Jeová vão querer ouvir. Eu sei disso porque vivi 17 anos com elas. Se apenas uma ouvir e se arrepender, o céu ficará muito feliz. Resposta: não precisa se preocupar. Nem se preocupe. Você foi alcançado e creu em Jesus, não foi? Então, não se preocupe, porque o Espírito Santo ainda continua agindo e não deixará escapar uma alma sequer daquelas que foram destinadas à salvação. Atos 13:48 diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Alguns aqui vão odiar a existência desse versículo, vão arrancar a página, né? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, aqueles que Deus predestinou, Ele salvou. Complementando, ao contrário do que você escreveu, a Bíblia não diz que organizações religiosas sejam anticristos, mas ela fala disso em relação a seres humanos, não a organizações.
A organização religiosa pode ser anticristã, mas um anticristo é um ser humano. 2 João 1,7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Entenda aqui que confessar que Jesus veio em carne equivale a dizer que ele existia antes de encarnar, porque é Deus. E não confessar que Jesus veio em carne equivale a dizer que ele não é Deus. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, que inclui a sua divindade, a doutrina de Cristo inclui crer na divindade de Jesus, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. 2 João capítulo 1, versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina? A doutrina de Cristo. Não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aí vem um e fala assim, mas então não devo saudar nenhum testemunho de Jeová, nem meu chefe, nem o entregador de pizza? Não, o seu chefe você saúda porque ele não vai até você para levar a doutrina errada. E ele é seu chefe, você respeita, evita falar de religião e seja feliz. E o entregador de pizza, se ele for testemunho de Jeová, não vai deixar de receber a pizza. Receba a pizza, agradeça, lembre-se de dar gorjeta e até logo. Se ele vier falar assim, olha, eu queria aqui apresentar a nossa sociedade Torre de Vigília, eu falo assim, amigo, bye, fecha a porta. Ok? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.